like a Hellcat. Salve galera aqui do Mercedes de Bar, tudo bem com vocês? Faz tempo que a gente não se vê, né? Então, esse aqui é o novo quadro do canal, o Mercadão, pra gente ver as principais notícias do mercado da bola que aconteceram nessa semana. O quadro vai ao ar toda sexta-feira. E essa semana foi uma semana bem movimentada, tanto aqui no nosso mercado brasileiro quanto no mercado europeu, que a temporada já acabou lá, então vai abrir a janela do verão deles, então muitas especulações, muitas negociações lá e a gente vai passar por elas agora. Começando pela Premier League, pelo Manchester United. O Manchester United, depois da saída do Mourinho, fez uma ótima campanha na Premier League. Se contasse só os pontos depois da saída do Mourinho, eles ficariam em terceiro na Premier League, mas ainda se mostrou um time fraco e que precisa de muitas peças para melhorar esse time. Um caminhão de jogadores desse Manchester United vai embora e eles também estão querendo um caminhão de reforços, começando pela zaga, com o Delight do Ajax, que já falavam que estava quase certo com o Barcelona, mas parece que o Manchester United chegou oferecendo uma bolada para ele e talvez ele venha parar em Manchester. Para o meio campo, talvez tenha a chegada de Ivan Perisic, que o Manchester United já se interessava por ele na janela passada, mas dessa vez talvez venha, porque a Inter de Milão tem interesse no Romelu Lukaku. Então, compraria o Romelu Lukaku por uma quantidade de dinheiro, mais o passe de Ivan Perisic. E aí, quem o United traria para cumprir essa ausência de Romelu Lukaku? Vem aqui do Brasil e o nome dele é Pedro. Eu não acho que o Pedro é um substituto imediato para o Lukaku, talvez a longo prazo, mas eu acho que ele não chega para ser titular, mesmo indo, né? A gente não sabe se ele vai, o Fluminense está com dificuldade de segurar suas revelações, tanto que o garoto João Pedro já foi vendido para o Watford da Inglaterra por 10 milhões de euros. Então eu acho muito difícil eles conseguirem segurar o Pedro, ainda mais se o United vier com força para comprar. Só que eu não sei se ele já é o substituto imediato para o Lukaku. Mas talvez vá, também é um dos interesses dele para reforçar esse ataque. E também para o ataque, tem um nome também que eu já acredito que ele esteja certo com Barcelona, porque é um interesse da janela passada que quase se concretizou. Ele decidiu ficar no Atlético de Madrid, mas agora já anunciou a saída. Então eu achava que estava tudo certo com ele e o Barcelona. E quem é? Você já sabe quem é, né? Antoine Griezmann. Mas parece que o United entrou de vez nessa briga, tá oferecendo bolada também por ele para tentar roubar outra contratação, além do Delight, roubar o Griezmann do Barcelona. Será que se concretiza? Eu não tenho certeza, mas eu acho que seria uma boa pro Griezmann vir pro Manchester United, porque ele seria o cara do time. Lá no Barcelona ele vai ser só mais um. Mas mesmo ele indo pro Barcelona, também aí volta uma notícia antiga no mercado, que era o interesse do United pelo Coutinho. O Griezmann indo, talvez o Coutinho perca espaço nesse grupo, e talvez possa vir pro United. Agora a gente vai pro Bayern de Munique, pra Bundesliga, né? E o Bayern tem interesse no Sané, no Leroy Sané do Manchester City. A gente sabe que ele é um grande jogador, mas ele reveza ali de titular e reserva no esquema do Pep Guardiola. E com a saída de Robben e Ribéry, talvez ele seja uma boa para reforçar as pontas do Bayern de Munique. E continuando na Bundesliga, também temos o Dortmund, que anunciou a contratação de Thorgan Hazard e de Julian Brandt. Não, eram dois jogadores que tinham interesse do mercado. O Liverpool queria muito o Brandt. Já havia algumas especulações do Thorgan em alguns clubes na Premier League também. Então foi duas grandes contratações do Borussia Dortmund para substituir a ausência de Pulisic, que foi pro Chelsea, que talvez seja o substituto do Hazard. Não sei se é a altura, né, mas é o substituto do Hazard. Então, pela Europa é só isso, pelo menos essa semana. Agora vamos pro futebol brasileiro aqui, começando pelo Corinthians. O Corinthians parece que tá negociando com o Gil pro Gil voltar. Que tá negociando a gente já sabe, isso aí é com certeza. Só que tem a dúvida. Alguns jornalistas já cravam que ele vai vir agora no meio do ano, agora em julho. Que é só ele assinar a rescisão com o clube dele na China, que ele já acertou os valores do salário e a duração do contrato com o Corinthians. Ele assinando a rescisão, ele já volta pra cá pra assinar com o Corinthians. Outros jornalistas dizem que molhou, ele vir em julho, que ele só vai vir em janeiro, quando o contrato com o clube chinês realmente acabar. E aí tá nessa dúvida. Eu acho que pro Corinthians seria uma boa ele vir no meio do ano. Apesar da melhora do setor defensivo do Corinthians nessas últimas rodadas, e nesses últimos meses até, né? O Henrique e o Manuel subiram de produção,
mas eu acho que ainda é um dos setores carentes do Corinthians nessa temporada, então eu acho que precisa sim de um reforço, e um reforço ainda da qualidade do Gil, que eu acho que ele chega para ser o melhor zagueiro do Brasil, então eu acho que seria uma boa trazer ele o quanto antes possível. Se vai ser possível, a gente não sabe. Também temos o São Paulo aqui negociando com o Adriano, lateral do Besiktas. É uma posição ali carente do São Paulo, né? Porque acabou que depois da saída do Militão, que foi pro Porto, agora tá no Real Madrid, continuou sendo uma posição de carência do São Paulo. Que acabou que o Bruno Pérez não conseguiu tomar a função para ele. Trouxe agora o garoto Igor Vinícius, é o nome dele? Acho que sim, né? Igor Vinícius também não conseguiu tomar a posição, então talvez o Adriano seja o nome certo. Continuando na lateral, mas agora mudando de cidade, indo pro Rio de Janeiro, o Flamengo. Além de anunciar o Rafinha, o Flamengo ainda tem a esperança de contratar Felipe Luiz do Atlético de Madrid. Eu acredito que o Felipe Luiz ainda tenha espaço para jogar em alguns times da Europa, em grandes times europeus. É um grande lateral. Ele perdeu um pouco de espaço no Atlético de Madrid, ainda mais por causa do garoto Lucas Hernandes, lateral titular da seleção francesa. Mas eu acho que para outros times como o PSG, que estava interessado nele, ele ainda tem espaço para jogar, é um grande jogador. Eu não acho que ele vai vir pro Flamengo, mas o negócio existe sim. E aí, vocês acham que é uma boa pro Flamengo, Felipe Luiz? Não, que é uma boa, com certeza, é o lateral da seleção. Mas vocês acham que ele vai vir pro Flamengo? Eu acredito que não. E aí, voltando pra Europa, porque eu esqueci de dar uma notícia importante que também envolve o Corinthians, também sobre um zagueiro, o Felipe, que saiu do Corinthians pro Porto, ficou 3 temporadas no Porto, agora já tá com o negócio confirmado com o Atlético de Madrid. Ele vai defender a camisa dos colchoneiros na próxima temporada. Eu acho uma boa, um bom zagueiro. Eu acho que ele podia ter ido até para essa Copa América. Eu acho que é jovem, então ele tem um bom tempo de seleção, ainda mais que a seleção não tá com grande zagueiro jovem. Então eu acho que talvez ele seja uma opção a longo prazo, pensando já no Qatar. Eu acho que o Felipe pode ser sim um zagueiro titular da seleção. Quem sabe ele dando certo lá no Atlético de Madrid, se ele não pode assumir um posto ali na seleção brasileira. E é isso, pessoal. Obrigado, espero que você tenha curtido aqui o novo quadro do canal Mercadão. Deixa o like, manda pros amigos, comenta aqui qual você acha que vai ser a melhor contratação dessas aqui que eu falei, tanto dos europeus quanto dos brasileiros. E é isso, pessoal. Valeu, se inscreve no canal. É nóis.